Muricy, o time já está definido para o jogo de domingo contra o Paulista e há possibilidade da estreia do Marcos Assunção e o retorno do Edu Dracena para essa partida? Os dois com certeza treinaram hoje e estão bem. A preocupação era a sequência de treino, mas treinaram bem, super bem, não sentiram nada. E devem jogar, né? E o resto do time é o mesmo que vinha jogando, né? Sem nenhuma novidade. Muricy, quando você fala do Dracena e do Assunção, né, devem jogar, é assim, eles começam como opção por precaução ou você tem a ideia de escalar pelo menos o Dracena como titular? Não, os dois como titular. A ideia eles têm que jogar. Eles precisam jogar e é importante que eles iniciem um jogo para sentir já o que é um jogo de futebol, porque há muito tempo que os dois não jogam, então é importante que eles iniciem o jogo. Com certeza vão iniciar. E aí, dentro daquele teu planejamento, quem é que vai descansar nessa rodada, Muricy? É o René e o Neto, né? Principalmente o René, que desgasta muito, o Neto que vinha jogando, os dois saem. Muricy, você agora acompanhou os meninos que vieram da Copinha participando desse jogo. Já deu para fazer alguma avaliação desses que estão aí? É muito precoce, precisa trabalhar um pouco mais, porque você esperava as férias e falava em reunião, né, com o pessoal depois do título. Eles não era nem para ter vindo agora, né? Porque as férias deles ainda não acabaram. É que a gente teve esse jogo aí e a gente não tinha jogadores para estar modificando. Então eles vieram só ajudar a gente, mas eles estão de férias ainda. Então vamos deixar os garotos curtir as férias e depois a gente toma alguma decisão. Muricy, você que viveu tantas coisas dentro do futebol, para você chega a ser inédito jogar em pleno domingo de carnaval e se você espera que o público compareça em bom número no Pacaembu? Bom, no Brasil eu joguei em tudo quanto é data, né, que antigamente se respeitava muito, né? Hoje já não se respeitam mais nada, né? Hoje virou um grande negócio, então não se tem mais respeito por nenhuma data. Então, agora espero que, como se mudou o jogo para domingo, é porque para dar renda, né? Tomara que dê a renda que eles estão esperando. Muricy, em Lins talvez você tenha tido, que pode ter sido o primeiro teste do elenco do Santos, não do time, mas sim do elenco, que você precisou fazer várias alterações. Qual a avaliação que você faz do elenco que você tem hoje pelo desempenho na partida, a partir do desempenho da partida contra o Linense? Como é que você pode avaliar hoje o elenco que você tem em mãos? O elenco para esse campeonato tá bom, falta ainda mais umas 3 peças na minha maneira de ver. E aí sim a gente vai estar satisfeito com o elenco para a temporada toda. Muricy, boa tarde. Falando sobre o Neymar, ele volta agora para o Santos. E o Neymar é dos jogadores que você tem, o que tem os melhores números até agora. E tem sofrido uma média alta de faltas, como é tradicional. Queria que você falasse um pouco sobre essa aparente resistência dele, quer dizer, nunca sofre lesões, sempre está firme e decisivo, enfim. Queria um depoimento seu sobre uma coisa difícil de explicar, né? Às vezes quem pode mesmo tem condições de explicar, são os fisiologistas, são os médicos, mas pela experiência que ele tem, eu acho que é dele mesmo, né? É genética, né? Tem jogadores que dificilmente, né, sente o jogo como ele, por exemplo. Ele acaba o jogo, no outro dia já quer treinar. Então é genética. Isso não é nenhum tipo de treinamento, né? Nada especial. Então esse é de cada jogador que sente mesmo. Tem alguns que é ao contrário, que chega no dia seguinte depois do jogo está arrebentado, né? Sente muito o jogo. Ele não sente. Por mais que o desgaste dele, claro que nos exames de sangue que se faz, o desgaste dele é muito alto, porque se faz o exame e o dele é um dos que mais se desgasta em campo. Mas a recuperação, ao mesmo tempo, é surpreendente e muito rápida, apesar do desgaste, né? E tem outros que, ao contrário, sente demais. Isso é um privilégio de um jogador como ele. E por isso que ele é o Neymar, né? Um jogador que não para de jogar e também por isso que aumenta os números melhores, né, para ele, porque ele não para de jogar. Muricy, boa noite. Com a confirmação do Edu e do Assunção, gostaria que você falasse o que a tua equipe ganha, o que perde, o que pode mudar no posicionamento. E uma pergunta de uma matéria especial que a gente está fazendo com o Márcio Araújo, foi teu jogador, você parece que gostava muito dele na época do Palmeiras, queria que você falasse um pouco dele.
Bom, em relação aos dois, é só 2 mudanças, então não se sente muito, né? Isso que a gente estava procurando um jogo para jogar com um time mais entrosado, porque é importante, os dois estão muito tempo sem jogar, né? Então, a gente ganha a experiência dos dois, porque são muito experientes, a bola parada na falta, que a gente tem o Marcos, né? Volta o nosso capitão, volta também, que isso é importante, ele lidera bem o time dentro do campo, né? E sobre como é que chama? O Márcio Araújo é um jogador daqueles que é muito importante para o time, é útil, joga em várias posições, é um excelente profissional, um cara muito correto, né? O grupo é super importante. Então, o jogador é um exemplo como profissional. Ô, Muricy, há muito tempo atrás a gente ouviu uma história, que a gente não sabe até hoje se é verdade ou se era lenda, que quando o Romário jogava na Holanda, ele falava para o treinador dele, pô, essa semana tem carnaval no Brasil e tal, e o treinador falava para ele, ó, se você fizer 2 gols no jogo do fim de semana, eu te libero para você passar o carnaval lá. Ele entrava em campo, fazia os gols e era liberado. A gente não sabe se isso é verdade, claro. Existe alguma chance de, por exemplo, se o Santos ganhar, a folga ser prolongada ou a definição da programação está definida independentemente do jogo de domingo? Não, existe sempre uma maneira de dar prêmios, né, para os jogadores, porque o grande problema da mudança do jogo é que as pessoas que mudaram o jogo não sabiam que a gente tinha já uma programação definida para isso, porque a gente estava observando que o desgaste estava sendo muito grande em alguns jogadores, né, porque também por causa do calor o Campeonato Paulista é feito no começo muito complicado, porque o verão é muito forte. E vários jogadores estavam sentindo e estavam já com um risco de contusão muscular, né? E essa é a nossa grande preocupação, porque nos outros anos nós fomos observar e analisar, a gente sofreu demais com isso, né? Com as contusões. Eu não estava aqui ainda, mas aconteceu muito isso. Então a gente está tomando cuidado. E o cuidado agora era um repouso depois desse jogo contra o Paulista, de 2 dias de repouso, para recuperar mesmo todo mundo, né? Porque a gente não parou de jogar e de treinar desde que nós representamos. Então era uma maneira de repousar e recuperar os jogadores. Isso caiu para 1 dia e meio, e conforme, sei lá, o resultado pode ser que a gente aumente para 2 dias de novo, mais um período de repouso. Muricy, boa tarde. Como que você encontrou o Neymar depois desse jogo, derrota, todo mundo falando da atuação dele, que não foi dentro do nível dele, e o fato dele ter chegado aqui pedido, como que ele pediu para você para treinar? Ele justificou, fez algum comentário a respeito ou não? Não, ele sempre quer treinar depois do jogo, né? Um jogador que a gente estava conversando aqui justamente na parte física dele, é um privilegiado no que diz respeito a isso, a recuperação dele é muito rápida. Não, ele sempre pede para treinar, não importa que tipo de treinamento, né? Às vezes é campo reduzido com os que não jogaram, que também ele treina, como treinou a semana passada. Isso é muito dele, né? Ele não gosta de um treino mais leve, então é normal, né? Mas não tem nada a ver com o jogo da seleção. Ele treina sempre, independente de seleção ou não, o treinamento dele sempre é igual. Muricy, você está falando agora que tem alguns jogadores que estavam para estourar. Queria que você comentasse da parte física do Montijo, quanto longe ainda está para chegar no ideal que vocês consideram, porque ele chegou depois, naturalmente, que ia estar pior. E em relação a uma outra polêmica que surgiu depois do jogo contra a seleção, um jogador chamado Joey Barton, do Olympique de Marseille, falou que o Neymar não é tudo isso que ele achava que era, dizia que era superestimado e que não poderia andar na mesma rua que o Messi e que o Cristiano Ronaldo. Chegou até a se referir como a Liga do Campeonato Brasileiro como a Liga da Selva. Queria saber se você ficou sabendo disso e se poderia comentar alguma coisa. Bom, em relação o Montijo foi até bom, a gente não achou ruim que ele foi para a seleção, porque a gente sabia que ele não ia iniciar o jogo, então ele também estava nesse ponto já de a gente parar ele. Esse era um tipo de jogador que a gente ia parar mesmo que ele não fosse para a seleção, porque ele entrou, teve muito pouco tempo para treinar, né, e estava entrando em forma em jogo, e é perigoso, né, jogo seguido, como ele estava fazendo. Então foi boa essa saída para a seleção, porque mesmo com uma viagem, mas repousou um pouco, porque treina pouco,
e jogou pouco também. Então, para a gente foi excelente, né? Para o jogador também, porque valorizou o jogador, né? Em relação ao rapaz, eu não sei quem ele é, assim, não é desprezo mesmo. Eu conheço muita gente, mas não conheço esse rapaz. Acho que sei lá, no calor do jogo, às vezes o cara fala uma bobagem, essas coisas tudo normal no futebol, não é muito blá blá blá, né? O Neymar é um jogador já é referenciado pelo mundo todo, então não muda nada. Não sei quem é o cara, sinceramente não sei quem é. Não tenho Twitter, essas porcarias não tenho. Então Ok, pessoal. Não sei quem é o cara. Conheço o Pelé, o Neymar, esses caras. Agora esse cara eu não sei quem é.